Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olha, gente, vocês devem estar se perguntando por que Dr. Pedro otorrino novamente no programa. Mas vejam só. Mostra aí o cartaz, Aniele. Num período de 30 dias, aqui em Currais Novos, de 22 de maio a 22 de junho, os casos confirmados positivos de coronavírus, Covid-19, aumentaram de 17 para 122, 620%, gente. Isso é muito preocupante. E ainda tem pessoas que dizem assim, mas isso é só uma gripe. E como gripe é área do otorrino, eu convidei novamente Dr. Pedro Cavalcante, que é otorrinolaringologista, que é uma das especialidades médicas que está na linha de frente do combate à pandemia do Covid-19. Pedro Cavalcante, ele é otorrinolaringologista, graduado pela UFRN, professor coordenador do curso de especialização em otorrinolaringologia da Clínica Pedro Cavalcante, da qual ele é presidente e fundador, membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e membro da Academia de Medicina do Rio Grande do Norte. Já foi secretário estadual de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Norte em 2 gestões, a última em 2018. Não é isso, doutor Pedro? É, exatamente. Ok, então é a pessoa mais do que apropriada para conversar conosco sobre este tema. E eu gostaria de começar perguntando, doutor Pedro, como é que você avalia esse momento atual, não só aqui em Currais Novos, mas também no nosso estado e no Brasil? Como é que você avalia esse momento atual e futuro do Covid-19, doutor Pedro? Veja bem, o Brasil ele veio apresentar o Covid no mês de março. Foi quando veio as grandes preocupações. Por quê? Porque ele começou o ano passado na China, houve todo um trabalho na China, depois foi para toda a Europa e depois ainda foi para os Estados Unidos que veio para o Brasil. Então, o que acontece? É que nós não estávamos preparados para uma pandemia. Como não estava preparado, teria que se ganhar tempo para preparar os hospitais e a assistência. Nós tínhamos déficit tanto hospitalar, de leitos clínicos, como de leitos de UTI e de pessoal. Então, para se preparar, criou-se uma estratégia que fazia com que nós já sabíamos que o Covid ele iria ter um pico em abril, maio e junho, né, que nós estamos terminando junho, e veja que ele está em pico em todo o Brasil. Aí teríamos em julho, né, e parte de agosto, nós teríamos o chamado platô, onde não há um aumento, mas ainda está muito alto, e em setembro teria uma diminuição. O que é que acontece? O que acontece é que a gente viu que começou em São Paulo. Vamos tomar um exemplo de São Paulo, que é Brasil, aí a gente traz para cá. Em São Paulo começou já em março, e aí São Paulo começou a ter um aumento muito grande. Até hoje é o estado onde teve maior contaminação, maior mortes, número de mortes e tal. Porém, se restringia a capital. Agora, a capital já está no platô e caindo, porém, o Covid chegou ao interior. E hoje o interior de São Paulo tem mais gente se contaminando, tem mais gente morrendo do que a capital. Então, isso é uma coisa que nos alerta para o Rio Grande do Norte. Aqui começou-se por Natal, depois houve o Grande Natal, que a gente chama, que é a região metropolitana, né, que tem 7 municípios, e em Mossoró. E a gente estava já preocupado, porque isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em Florianópolis. Então, que é um estado, Florianópolis e Minas eram um modelo, agora já estão fazendo um grande movimento de isolamento social para poder ver se consegue diminuir essa transmissão. Então, nós estamos observando que só 5 cidades do Rio Grande do Norte é que ainda não tem
nenhum caso de Covid. 5, nós somos 167 municípios. Então, se 162 estão com pessoas tendo e transmitindo o Covid, é preocupação, e esse número que você me traz de Currais Novos mostra um aumento de 600%, não é 100% que dobra. O número que começou a crescer muito rápido. Então, nós temos que pensar de que nós temos esse Covid ainda como sendo alto, porque a segunda onda que a gente poderia dizer que ia existir, já está existindo. Então, está diminuindo nas capitais e está subindo no interior. Então, isso faz com que ele continue em alta. Então, não existe ainda, Natal ia abrir agora, né, dia 24 a 26, não vai mais abrir, já transferiu para depois do dia 30 de junho. Por quê? Porque aqui nós temos ainda uma dificuldade, o número de leitos, principalmente de UTI, eles ainda não têm o suficiente para pegar uma grande demanda, porque quando você abre o isolamento, é daqui a 10 dias que vão vir os casos contaminados. E em 10 dias, normalmente, vão vir os casos que estão em situação grave ou crítica. Então, nós estamos muito preocupados, tanto o retrato do Brasil está se refletindo como sendo igual ao do Rio Grande do Norte. Realmente é preocupante mesmo. E olha, além disso, eu acredito que, doutor Pedro, que ainda não está havendo o entendimento correto do que seja quarentena, do que seja isolamento, do que seja distanciamento social, porque as pessoas parecem que não estão entendendo, que não estão respeitando. Essa é a realidade. Mas eu vou pedir que você fale conosco depois do nosso break comercial sobre quarentena, isolamento, distanciamento social, para diferenciar, para que as pessoas entendam realmente o que é e a importância de cada um. Mas antes do break, vocês também vão ver a clínica, a unidade da clínica Pedro Cavalcante, aqui em Currais Novos, que está funcionando mesmo nesse período de pandemia, e vocês vão entender de que forma e por que ela continua funcionando todos os dias. Vejam aí. Viram as novas imagens da unidade de Currais Novos da clínica Pedro Cavalcante? Super simples o acesso. Você vai ali ao lado da Igreja Matriz de Santana, aqui no centro. Você, ao lado, na esquina, sobe a rampa e já dá lá dentro da clínica. Você vai ter acesso à escada e também acessibilidade através do elevador. A clínica está funcionando sim nesse período de pandemia e vamos entender como e por que este funcionamento com o médico otorrinolaringologista Dr. Daniel Cortez, que está atendendo junto com a fonoaudióloga e é o responsável pela unidade aqui em Currais Novos. É com você, Daniel. Bom, pessoal, eu sou Daniel Cortez, otorrinolaringologista aqui da unidade da clínica Pedro Cavalcante de Currais Novos. Então, só para passar algumas orientações para vocês, foram definidas para que mantivéssemos o funcionamento da clínica, né, mesmo durante esse período de pandemia, né. Então, são algumas medidas protetivas tanto para o paciente quanto para os profissionais aqui da unidade. Então, a gente já está exercendo uma triagem mais rigorosa, desde o paciente quando liga para a marcação, até quando chega aqui na unidade, de forma que aqueles mais sintomáticos já são encaminhados para o pronto-socorro, né? Aqueles que apresentam uma sintomatologia mais branda já ficam com máscara, né? São orientados a fazer higienização com álcool gel, que tem vários dispensadores na unidade. A própria marcação das consultas está tendo um intervalo maior e a gente está reforçando justamente para evitar aglomerações, né? Os pacientes são orientados a sentarem em algumas poltronas apenas para manterem um intervalo de pelo menos 1 metro entre cada paciente, né? As medidas de higienização da clínica foram reforçadas também para aumentar a segurança dos pacientes e de todos os funcionários. Após cada exame físico do paciente, todo o ambiente, todo o consultório acaba sendo higienizado. Então, de forma geral, a gente resolveu manter o funcionamento da clínica, justamente por acreditar que a nossa especialidade, né, que é a otorrinolaringologia, atende essas infecções respiratórias, que é o nosso dia a dia, e é uma forma até de esvaziar um pouco mais o pronto-socorro, que está tão lotado nessa época, né, dessa pandemia.
Então foram essas as orientações que a gente resolveu tomar para manter o atendimento da clínica nesse período. Como mais uma medida de segurança, né, a gente suspendeu temporariamente os exames eletivos, né, e os exames endoscópicos que a gente realiza aqui no dia a dia no consultório, como a videonasofibroscopia, que é a endoscopia nasal, a videolaringoscopia. A gente só está realizando realmente em casos bem restritos, né? Os exames eletivos a gente orienta que só após esse período de pandemia. Então, nesse período, desse ápice da pandemia, né, principalmente nesses próximos 15 dias, quem não deve procurar a unidade é aquele paciente que esteja com a febre mais persistente, né, principalmente acima de 24 horas de duração, com dispneia, que é essa sensação de cansaço, uma queda maior do estado geral. Então, são pacientes que a gente já orienta que procure pronto atendimento para realizar os exames laboratoriais, os exames complementares necessários, né? Os demais casos, a gente está orientando que possa vir procurar os atendimentos, caso precisem, né? Novamente reforçando que a gente aumentou o intervalo entre uma consulta e outra para que seja feita toda a higienização do ambiente e que evite aglomerações na clínica. Então, estamos funcionando normalmente nessas condições que a gente já explicou. Olha, gente, continuando a nossa entrevista de hoje, eu estou com o médico otorrinolaringologista, diretor-presidente da Clínica Pedro Cavalcante, doutor Pedro Cavalcante também. E nós estamos falando sobre a pandemia, o Covid-19, na visão da otorrinolaringologia. Doutor Pedro iniciou falando sobre a atual situação da pandemia no Brasil, no estado, e eu falei inicialmente aqui em Currais Novos. E agora, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a diferença entre quarentena, isolamento e distanciamento social, porque eu percebo que ainda há confusão em relação a esses conceitos. Fala para a gente. Exatamente, porque na verdade se trata de uma doença contagiosa, ou seja, ela se transmite de pessoa a pessoa. E essa transmissão é feita através do contato com o vírus que é eliminado nas pessoas doentes. Se você teve contato com uma pessoa doente e ela está confirmada que está com Covid, então você não tem nenhum sintoma, você tem que ir para uma quarentena. Essa quarentena ela tem que ser no mínimo de 14 dias. Ou seja, você vai ter que ficar em casa, você vai ter que usar máscara, você vai ter que estar lavando as mãos direto, você vai ter que estar usando álcool gel, né? Você vai ter que ter proteção, de preferência óculos com óculos maiores ou óculos de proteção, para que não haja esse contágio. Algumas pessoas em quarentena usam até aquela viseira. Por quê? Porque a contaminação está de pessoa para pessoa, então ele entra em quarentena. Se ele não apresentar doença em 14 dias, ele está sem doença, não precisa fazer exame, porque ela já era para ter se manifestado. Quando você tem sintomas ou tem já o diagnóstico, você fez um exame e você nem sabia e deu que você está portando o vírus. Então, nos primeiros 7 a 10 dias, você tem que ficar em isolamento. Isolamento é para os que estão doentes. Então, mesmo em casa, você não pode ficar circulando na casa. Você tem que ficar no quarto, tem que ter talheres, copos, pratos, roupa de cama, tudo separado. Então, você está no isolamento. E o distanciamento social é para pessoas que não têm a doença, mas ninguém sabe quem está transmitido ou não, porque existe pessoas que são assintomáticas. Aí você tem que estar pelo menos a quase 1,5 metro, 2 metros de distância de qualquer pessoa. E para que essa possibilidade de contaminação seja em torno de menor do que 1%, você teria que usar máscara, e o outro, que também não sabe se está doente, também teria que usar máscara em qualquer situação, pode ser dentro de casa ou pode ser fora de casa. Porque muitos casos estão pegos em casa, as pessoas vão à rua, pegam o vírus, ele não é sintomático nos primeiros dias e começa a transmitir para os que estão em casa, né? Então é aquela situação, por exemplo, como eu, que estou praticamente afastado dos meus netos. Por quê? Porque eles podem trazer para mim. Então, a gente conversa dessa forma, via vídeo e tal. Então, o isolamento para os que estão e tal. O isolamento, ele ainda pode ser chamado de 2 tipos. O vertical, onde só fica em isolamento pessoas de risco. E o horizontal, que seria praticamente o isolamento para todo mundo.
E esse isolamento horizontal é o que hoje está se chamando de lockdown, ou seja, lock é uma palavra em inglês, quer dizer fechar tudo. Ninguém vai à rua, ninguém pode sair de casa, ninguém pode andar nem de carro na rua, teria que ter uma justificativa muito grande. O lockdown a gente já vê que é uma medida extrema, só quando tudo já não tem mais nenhum controle, certo? Então é bom a gente saber que nós estamos, eu por exemplo, eu estou em quarentena aqui na minha casa de praia. Por quê? Porque eu não estou com doença, mas estou afastado do convívio social. E se eu tiver o contato com alguém, eu estou de máscara, eu uso a máscara e estaria no mínimo a 2 metros de distância. Então, quarentena é para quem não está doente, isolamento é para quem está suspeito ou com a doença, e o distanciamento social é uma distância mínima para que a pessoa não fique exalando o vírus. Agora, qual é o elemento melhor aí? A máscara. Então, máscara tem que ser usada, né? A nossa diferença para os países como asiáticos, como a China e Japão, é que teve gripe lá, todo mundo põe a máscara, independente de ser uma gripe menor ou maior de gravidade. Então, vamos pensar na máscara, vamos pensar no distanciamento social, porque aí a gente vai discutir depois a flexibilização desses isolamentos. Agora, você falou no lockdown. O lockdown pode ser utilizado em que momento da pandemia, doutor Pedro? No momento extremo, no momento em que ela perdeu o controle, no momento em que nada que fez para diminuir a transmissibilidade funcionou. Então, a população tem uma responsabilidade muito grande, porque ela tem que evitar transmitir quando você é portador e receber, você se contaminar quando você está sadio. E, para isso, tem que fazer essas regras, né, de uso de máscara, lavar a mão e tal, e além do distanciamento social. E só ir à rua, só ir às compras, para comprar as coisas essenciais. Tá aí. Agora, como flexibilizar a abertura do comércio, serviços e fábricas? Como é que faz essa flexibilização? Todo mundo estava 880, mas agora nós temos as flexibilizações. Então, por exemplo, você tem as fases onde só abre os serviços essenciais, depois vem as fases onde você vai abrir outros serviços, porque tudo é essencial. Para quem quer cortar o cabelo, o cabeleireiro é essencial. Você falou aí, né, uma das suas patrocinadoras aí, que tem que ir, né? Não tem jeito. Então, o que acontece? Então, você tem que ir, mas tem que ir para um local como esse que você indicou, que tome todos os cuidados que a gente diz com relação a evitar contaminação. Então, tem que ter profissionais, às vezes, usando viseira. Por quê? Porque é mais uma barreira para não transmitir nem correr risco de se contaminar pelo Covid. Aí o lockdown, né, quer dizer, a flexibilização vai sendo feita assim por etapas. Depois vai ter o momento de ter restaurantes, onde vai ter inicialmente metade das cadeiras que podem ser ocupadas. As mesas têm que estar no mínimo 2 metros de distância uma da outra. As lojas, por exemplo, tem que fazer um estudo. Quantas pessoas cabe aqui? Cabe 20 pessoas de uma vez, depois vai entrar só 10. Né? Elas vão ficar buscando fazer o isolamento, o distanciamento social. Então, chega no momento, pessoal, estou dizendo isso com toda franqueza, porque a gente vê que o Brasil está chegando muito mal a 40%, o ideal era 70% das pessoas estarem com o isolamento, né, e ser uma coisa que quando um sai, o outro fica em casa, não sai todo mundo uma vez e tal. Então, a gente quer dizer, se a população não aderir, se a população não ajudar, a contaminação é muito alta. O problema da contaminação não é para aqueles casos leves, não é por causa de casos leves, nem os casos moderados. São os casos graves, onde falta leito de UTI, onde falta o respirador, onde é um desespero das famílias, certo? E aí é nesse momento que a gente deveríamos ter feito um isolamento programado, tá entendendo? Porque muita gente vai estar doente e muita gente vai estar se contaminando. Essa é a nossa preocupação, para que agora final terminando junho e o mês de julho, a gente possa ver um decréscimo
e que, pela experiência que teve nas capitais e nas outras cidades grandes do Brasil, as cidades do interior se preparem, se programem, se planejem, porque a doença, ela é uma simples gripe, muitas vezes, mas ela é traiçoeira, ela pode se transformar numa doença fatal. E eu que nunca passei por uma pandemia, já falecendo pessoas do meu prédio, pessoas médicos, amigo meu, certo? Pacientes que eu tratei, quer dizer, que pegou e na casa vários pegaram, mas para uns ela foi simples, mas para outros foi extremamente grave. Verdade, muita verdade. E tem a questão também da máscara, né? Quando a gente estava conversando antes do programa, você me falou que nessa história de máscara ser feita em casa, de maneira doméstica, tem que se ter o cuidado com o tecido que vai se usar nessa máscara, não é isso? Há quem diga que o melhor tecido que deveria fazer as máscaras seria você tivesse um tecido que tivesse muitos fios entrelaçados e alguns usam, inclusive, com pano tipo flanela em 2 camadas, que seria suficiente para dar uma proteção maior, né? As máscaras podem ser feitos modelos especiais, ser fashion, né? E alguns botam rosas, botam mensagens. Então, tudo bem, vamos levar com bom humor também a crise e usar as máscaras, agora máscara eficiente. Máscara muito, muito aberta, ela já não é tão eficiente. Mas, de qualquer forma, vamos usar máscara. Essa que é a coisa mais importante. Máscara com time de futebol, máscara com Santana, que é a nossa padroeira, e estamos num período de festa, isso, né, que antecede a festa, não tem problema, contanto que se use a máscara e se tenha um cuidado com o tecido para que realmente proteja, né? Isso, claro, pode ser de qualquer forma, pode ser a bandeira do Brasil, pode ser a Turma da Mônica, de todo jeito, mas que use a máscara em todos os locais. Doutor Pedro, tem algumas participações, deixa eu dar aqui uma lida no pessoal de casa que está participando. Deixa eu ver aqui, ó. Show, boa noite, esse programa é top. As pessoas nunca acham que vão pegar o coronavírus. Tem muitas pessoas nas ruas sem necessidade. Estou falando isso porque só andam em grupo. Olha aí, tá vendo? Isso é verdade. Rosalina, do Norte A, beijão, Rosalina. Boa noite, já estou assistindo. Ótimo programa, espero que essa pandemia passe logo. Nós também. Betinha, que tem uma pergunta aqui para você, doutor Pedro. Tem alguma novidade sobre zumbido? É Toninho dos Correios, que é seu cliente, doutor Pedro, que está perguntando se tem alguma novidade sobre zumbido. Bom, Toninho, eu posso dizer para você que a grande novidade para o zumbido em termos de tratamento é o uso do zinco quelato, e que a gente faz isso com uma duração um pouco extensa. E também o uso de aparelhos que são chamados geradores de sons, que com esses aparelhos que a gente coloca, um pequeno aparelho aqui dentro do ouvido, que ele gera um som que inibe o zumbido, ou seja, ele mascara o zumbido. Então, esses têm hoje medicamentos, né, que a gente pode usar e também usar essa ferramenta, que é o aparelho auditivo para combater o zumbido. Então, com isso, você vai ter a vida mais próxima do normal possível, principalmente quando esse zumbido é um zumbido que incomoda e tira a sua concentração. Ok, então respondida a pergunta. Obrigada, Betinha, pela participação. Quem fez os comentários sobre o pessoal estar andando em grupos, nas ruas, sem necessidade, foi Vitória da CITES, que está mandando um abraço para você, doutor Pedro. Grande abraço, então. Outra pessoa aqui mandando um abraço, Fátima Silva, para doutor Pedro, está acompanhando, é admiradora do programa, está sempre com a gente. Obrigada, Fátima. Mais uma pessoa que não deixou o nome, mas está aqui parabenizando. Patrícia, do Norte A, também está nos acompanhando. Show o programa, parabéns a doutor Pedro. Selma, do Pastel, também conosco. E olha, quem quiser participar, é só mandar uma mensagem ou fazer a pergunta que queira no WhatsApp 8866-1773, tá?
8866-1773. Você manda mensagem, faz a sua pergunta e doutor Pedro está hoje conosco à disposição para respondê-la. Vamos continuar a nossa conversa, né, doutor Pedro? Vamos lá. Vamos lá. A vacina contra esse Covid-19, ela estará disponível quando, doutor Pedro? Muito bem. Quando a gente fala em vacina, existe uma vacina que foi desenvolvida em Oxford, na Inglaterra, e escolheu o Brasil, devido à nossa incidência estar sendo muito alta, para fazer o primeiro estudo da fase 3 e 4, ou seja, para daí liberar a vacina para tratamento humano. Nós achamos que essa vacina já está sendo feita, né? Foi escolhido 2.000 voluntários no estado de São Paulo, um convênio feito com a Universidade de São Paulo, e que essa vacina daqui para dezembro, ela já, talvez em outubro, ela já esteja confirmada de que ela é eficaz. Só que a partir daí tem que ir para a área de produção. Para você imaginar como é a primeira vacina que está na linha de aprovação, os Estados Unidos está já fazendo uma compra de 400 milhões de vacinas e a Europa, a comunidade europeia, está também fazendo outra, que todos os países juntam mais ou menos isso, 400 milhões. Você imagina, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. O Brasil vai ter que entrar nessa briga para que a gente possa ter essa vacina, por exemplo, em termos de tratamento mesmo, para chegar a gente, em torno de abril, mais ou menos, do próximo ano. Certo? As outras vacinas que estão mais atrás só vão chegar a, talvez, aí com meio do ano e de 2021. Pelo menos já se tem uma perspectiva, uma esperança muito forte, né? Porque não pense que esse vírus vai embora agora. Esse vírus vai ficar com a gente de uma forma endêmica, como é o H1N1, como é a influenza, que nós vamos ter que conviver com esse vírus. Só que quando a população estiver imunizada, o número de pessoas que vão adoecer são baixíssimas. Então ele deixa de ter. A pandemia, o grande problema é essas doenças, sem a gente estar com os hospitais prontos para todo mundo, não tendo médicos, não tendo enfermeiros suficientes, e as pessoas se agravam muito rápido. Quando passar com a vacinação, aí nós vamos ter aí casos bem mais raros. Mas por isso que a gente tem que fazer a nossa parte em 2020, porque nós não teremos disponível nenhuma vacina para ser feita uma vacinação em massa nesse ano, mas não. Ok, então vamos para a próxima pergunta. A gente está falando de pandemia, de Covid, mas a gente sabe que tem doenças na área de otorrinolaringologia cujos sintomas se confundem com o Covid. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre a rinite alérgica. O que é a rinite alérgica? Como é que a gente deve pensar em rinite alérgica? Fala aí sobre o tema, que agora é o período de crise de quem tem. Porque, na verdade, né, muitas vezes a rinite, a palavra quer dizer rino é nariz, ite inflamação. Então, é inflamação no nariz. Então, o Covid é uma rinite? É também. É uma faringite? É porque também inflama a garganta. Mas depois o Covid, ele tem aquelas nuances dele, que aí ataca pulmão, coração, fígado, rim, quer dizer, o sistema nervoso, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe que é muito mais grave. Mas a rinite alérgica é diferente. Ela tem uma história familiar, pais alérgicos, né? Irmãos alérgicos, às vezes portadores de asma, portadores de alergia cutânea, que é a urticária, portadores de alergia alimentar, alergia a medicamentos, esses são mais propensos a ter alergia. E a alergia se caracteriza por 4 sintomas que dificilmente agravam, que é o espirro, a coriza, a obstrução e a coceira no nariz. E é uma história que já tem, né? Que já faz algum tempo que tem isso e tal. Então, a rinite alérgica é um problema que nós somos sensíveis a determinados elementos que tem no ar que não são vivos, que não são vírus, que não são bactérias e nem são fungos. Portanto, o fungo até que pode dar. Então, a rinite alérgica tem uma história diferente, não é tão grave. Quando ele é mais grave é porque você tem uma rinite e uma asma associado, que a asma também pode ser alérgica, e aí vem com aqueles
broncoespasmo, aquele chiado e tudo. Então a gente diferencia muito fácil. E em 15 minutos no consultório, a gente faz um teste alérgico e ele dá positivo. E aí, com isso, a gente já vai tratar a rinite alérgica. Então, a rinite alérgica a gente trata, para você imaginar, também com cuidados ambientais, né? Evitar poeira, evitar animais de pelúcia, evitar cães, gatos, que também tem muito ácaro, evitar cortinas, evitar muito tapete, evitar essas coisas que a gente vai dizendo que dá alergia, que acumula o ácaro. E aí você tem 3 formas. Entra com medicamento, né, que existe e é fácil de você usar, né? Aí você entra com o controle do ambiente e entra com as vacinas. Olha só, vacinas aí. Mas vacinas antialérgicas, certo? É um tratamento de vacina que às vezes dura 1 ano e meio a 2 anos. Mas tem tratamento, tem como controlar. Ninguém que é alérgico é obrigado a morar dentro de uma bolha ou dentro de um recipiente fechado. Ele vai poder ter o controle ambiental e vai ter, quem sabe, quando for para entrar num ambiente que tem muito mofo ou muita poeira, ele vai ter que colocar uma máscara. Ok. E as rinites não alérgicas? Fala um pouquinho sobre elas. A rinite alérgica de todas aquelas que não é alérgica, certo? Ela é não alérgica. Portanto, por exemplo, a gripe da influenza é uma rinite não alérgica. A gripe da H1N1, ela é a gripe aviária. Todas essas gripes são, mas também nós temos as chamadas rinites vasomotoras, ou seja, de um distúrbio dos vasos dentro do nariz, que eles se dilatam, aí da coceira, da entupimento, da coriza. Então, parece muito com alérgica, mas quando você faz o teste alérgico, está negativo. Então, ela é não alérgica, certo? Então, não é também o otorrino, ele que lida com isso no dia a dia, ele vai buscar várias causas, né, quando for virais, quando for bacteriana, mas ela se diferencia da alérgica por conta disso. E como fazer o diagnóstico diferencial das rinites e tratá-los, doutor Pedro? A rinite alérgica e não alérgica, ela difere muito, porque a alérgica dá uma coceira muito grande no nariz, certo? E a outra grande problema é que não tem testes alérgicos positivos. Então, ela é não alérgica porque não deu teste positivo. Mas o tratamento se assemelha no início, o uso de uns sprays que a gente usa no nariz, não aquele remédio para desentupir, mas aquele para desinflamar o nariz, que é o chamado spray nasais, né? E vamos, diante do problema, a gente tratar a causa também. Agora, para você imaginar, rinites alérgicas, ela representa em torno de 33% a 35% dos casos. A grande maioria é não alérgica. Então, eu espirro muito, não sei o que e tal. Muitas vezes isso é uma hiperreatividade nasal de uma rinite não alérgica. Então, a gente tem que ter sempre testes alérgicos para fazer essa grande diferença. E é um exame simples que é feito no braço, espera 15 a 20 minutos e tem um resultado na hora. Ok. Olha, nós temos aqui outras participações também. Boa noite, Mauro. Adoro o seu programa. Obrigada. Não saio, pois tenho uma filha que é deficiente e não quero morrer e nem tampouco perder minha filha. Por isso estou sempre em casa. Parabéns, da guia. Você faz muito bem. Fique em casa. Cuide do seu filho e da sua filha. Exatamente. E tem outras pessoas aqui. Tem uma pergunta, doutor Pedro. Eu acredito até que você já tinha falado. Quais enfermidades podem ser confundidas com o Covid-19? Quais doenças ou enfermidades? As rinites são... Seriam todas essas doenças que a gente chama de rinite e faringite. Porque no início sempre começa com isso. Agora, tem uma coisa que o Covid faz que as outras rinites não fazem. Essa falta de olfato e paladar. Certo? Não quer dizer que todo mundo que tiver Covid vai ter perda de olfato e paladar. Não. Mas quando tiver, no momento atual, temos que pensar imediatamente em Covid. Então, essa é a grande diferença que a gente faz disso. Por quê? Porque depois vem a tosse, depois vem a pneumonia, aí isso já mostra um quadro mais risco, mas com mais risco e com tendência a se agravar. Aí tem uma outra pergunta. Essas rinites, elas fazem parte do grupo de risco para o Covid?
Fazem parte do grupo de risco para... A gente diz o seguinte, né? Muito interessante essa pergunta, porque assim, quando você tem uma gripe, você diminui suas defesas nesses locais. Toda inflamação faz diminuir a defesa. Então, quem pega uma gripe comum, fique em casa de máscara. Por quê? Porque a inflamação que você tem no nariz, na garganta e até mesmo nos brônquios, se você tivesse asma, mesmo assim, por isso chama de comorbidade e risco, você está com a janela aberta para o Covid entrar. Então, o Covid, ele aproveita a situação de que tem uma inflamação por outra causa e, por isso, ele pode entrar com mais facilidade. Então, eu considero que é um grupo de risco para quem vai se expor às pessoas com Covid. Então, mais cuidado quem está apresentando sintomas de gripe. Como a situação, os próprios diabetes. O que é a diabetes? A diabetes é uma inflamação em todo o nosso organismo. O que é a asma? É uma inflamação nos nossos brônquios, que está ali junto do pulmão, certo? Então, o que é um problema cardíaco? É uma má função da circulação do sangue, consequentemente, diminuição de imunidade. Então, qualquer doença a mais, ela passa a ser um fator de risco para pegar o vírus do corona, já que estamos numa pandemia. Eu estou hoje conversando, na verdade, com o Dr. Pedro Cavalcante, otorrinolaringologista, que é essa especialidade médica que está na linha de frente do combate do Covid-19. E por falar em combate ao Covid-19, doutor Pedro, existem medicações que eu sei, né? E eu gostaria que o senhor falasse sobre essas medicações, se elas realmente servem para prevenir ou se devem ser usadas durante o tratamento. Enfim, fala um pouco sobre essas medicações. Olha, Maura, a grande mudança que teve no enfrentamento do Covid, depois de feitas todas essas indicações de quarentena, isolamento, tudo isso que a gente já falou de máscara, né, álcool gel, etc., foi que não se sabia que doença era essa e o que é que poderia funcionar. Então, houve, assim, uma evolução muito grande. Mas, por exemplo, hoje já está sendo consenso que, mesmo não tendo trabalho científico, que leva praticamente 1 ano para confirmar, mas que o uso da ivermectina, certo? Ela tem sido dada a todos os profissionais de saúde que lidam com o Covid, inclusive eu tomo, para você ter como prevenção, né? Então, faz o tratamento ali da ivermectina, de 15 em 15 dias eu estou tomando a dosagem de ivermectina, e com isso a gente está vendo que métodos que estão na ponta pega menos, e quando pega na sua forma leve. Então, isso é que está, não só médico, mas também profissionais de saúde. E as pessoas estão vendo isso na prática. A outra foi exatamente a hidroxicloroquina, que está nessa discussão toda, para lá e para cá, e o que o FDA disse era que não ia usar ela em pacientes hospitalizados, pacientes já graves, ou seja, quando está grave, a hidroxicloroquina já não tem uma ação eficiente, mas que está sendo usada ainda nos protocolos, principalmente aqui no Brasil, para a primeira fase, aquela fase que está leve, que dizia, não, vá para casa, fique em casa, fique só de repouso. Não. Hoje está fazendo a azitromicina, que apesar de ser um antibiótico, mas ele é usado como antiviral, certo? E tem o zinco, que melhora muito as funções neurológicas e as funções celulares, né? O zinco é muito importante nas reações internas das células. E aí nós entramos, quando entramos numa fase inflamatória maior, que tem que hospitalizar, aí hoje o corticoide está sendo usado, já foi realmente todo mundo, que quando eu fui ver as primeiras recomendações, não se usava nada, inclusive se dizia, não usa corticoide em nenhuma fase. Depois descobriram que o vírus, depois de 7 dias, ele praticamente desaparece. Então você já pode usar o corticoide como anti-inflamatório. Então, assim, mudou muito. O que a gente está vendo a morte mais são as pessoas com comorbidade. É a obesidade, é a diabetes, é a asma, enfisema, a hipertensão, é o cardíaco.
Então, essas pessoas que têm comorbidade, por favor, façam mesmo a quarentena bem feita. Fique isolado das outras pessoas de casa. Faça distanciamento social, inclusive em casa. Tudo isso a gente usando máscara e a gente vai ter uma nova realidade e espero que Currais Novos e todo o Siridó possa ter um número reduzido de mortes, porque o Brasil, né, já tem um número muito elevado de mortes. É verdade. Olha, doutor Pedro, muito esclarecedor, maravilhosa a entrevista. A gente passaria a noite inteira aqui, não esgotaria o assunto, com certeza. Seria um prazer, mas temos que terminar o programa aqui, encerrar, e eu quero que que você fique à vontade, se quiser acrescentar mais alguma coisa, mais alguma informação, fique à vontade e pode ir para as despedidas, para as considerações finais. Eu queria dizer para a população que entendesse esse momento de dificuldade, principalmente esses próximos 10 a 15 dias. E depois, quando tiver a flexibilização, que vai ter aí, talvez esteja até flexibilizado aí, porque o número estava baixo, mas quando libera, lembrar que só daqui a 15 dias é que vem o efeito. Então, isso aconteceu em Florianópolis, aconteceu em Minas Gerais, que eram os modelos para a gente. Então, a gente saber que a flexibilização, saia de casa com proteção, exija que o local que você for tenha proteção, certo? Faça aquilo que é mais essencial, certo? As festas a gente vai usar, mas de uma forma diferente. Aqui em Natal já está se cancelando esses casamentos, formatura. Quer dizer, hoje é um ano diferente. Mas, como carnaval, todo ano tem, e aí a gente vai poder depois ter a vida mais normal possível, embora quem sabe que vai conviver com isso até a chegada da vacina. Ok. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada à equipe da CITES por ter esperado mais um pouquinho do que o tempo que nós dispunhamos. E nós ficamos por aqui. Um grande beijo para todos que nos assistiram, que participaram. E até a próxima semana, se Deus quiser. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. A exibição do programa essencial desta semana terminou, mas você pode continuar nos assistindo pelas redes sociais do programa. Na entrevista desta semana, eu conversei com o médico otorrinolaringologista Dr. Pedro Cavalcante, presidente das clínicas Pedro Cavalcante, sobre a Covid-19 na visão da otorrinolaringologia, que é uma especialidade médica que está na linha de frente do combate à pandemia do Covid-19. No quadro Alimentação Saudável, a nutricionista doutora Belquíria Medeiros ensina uma deliciosa receita de um bolinho de batata doce para você fazer nesse período junino. No quadro Fica a Dica, o desenvolvedor web Júnior Cassarola fala sobre como fazer reunião e gravar no Meet Google. Tudo isso você encontra no programa desta semana. E olha, vai lá no nosso canal, nas redes sociais, coloca Programa Essencial CN e você verá um leque de sugestões para você assistir neste período de pandemia em casa. Dá o seu joinha, se inscreve no canal e você receberá notificações todas as semanas de novos vídeos, ok?